Bem, finalmente então vamos entrar no assunto mesmo, né? O cerne da questão aqui, que é da análise de Fourier, que é a série de Fourier. Então reparem, a série de Fourier, ela é a ferramenta matemática raiz da análise de Fourier, né? É, então, o que acontece? Por que nós tivemos que ver tudo isso que nós vimos antes? Números complexos, séries e funções ortogonais. Porque a ferramenta é uma série infinita, série de Fourier, né? E o que nós queremos aqui, e como a proposta do Fourier foi a, 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 a representação de uma função, né? Aqui eu estou usando o tempo, tá? Mas eu vou até parar de usar o tempo e vou usar x, tá? A variável x que é uma variável genérica. Então, qual é a proposta do Fourier? Representar uma função, no caso periódica, a partir de um somatório de funções, né? Só que como são funções periódicas, né? Funções cíclicas, ele entendeu que as funções cosseno e seno, elas seriam as funções mais apropriadas, porque elas são periódicas, elas são cíclicas, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de cossenos e um conjunto de senos sendo combinados, né, para formar uma função, certo? E esses elementos, né, você repare que o K vai variando, são infinitos K, são infinitos cossenos, infinitos senos. Cada um tem que ter uma participação. Então, o peso da participação de cada um, a sinalização da participação de cada um é dada pelas constantes, né? Então, a gente viu toda a base disso. Aí, outra coisa importantíssima é a questão de cosseno e seno, né? Além disso, da gente tá vendo aqui uma série, né? Então, por isso que a gente deu uma olhada no que é uma série infinita, né? A gente também acabou de ver que para que isso possa ser feito, né? Se representar alguma coisa por uma série, numa função, então é necessário que as funções que estão formando a base dessa série, elas sejam ortogonais, né? Ortogonais. Então, resta saber então se cossenos e senos são ortogonais. Então é essa perguntinha que está aqui, né? Então o Fourier foi um matemático francês, né? Joseph Fourier, que viveu no século XIX na França e foi o protagonista, né, dessa descoberta aqui, desse desenvolvimento, que representou uma grande revolução na matemática e possibilitou o desenvolvimento da ciência balizada pela matemática no que diz respeito a fenômenos ondulatórios, fenômenos cíclicos. E isso é o que mais predomina, né, na ciência. São os fenômenos cíclicos, sejam mecânicos, sejam eletromagnéticos, né? Então, aqui eu coloquei como dever de casa verificar a ortogonalidade do conjunto. Então, verificar a ortogonalidade do conjunto seria aqui, esse é o conjunto, né? Para cá, de 0 até 1, 2, etc., no intervalo menos π a π. Por quê? Porque o intervalo menos π a π é o intervalo 2π, né? Ou 0, 2π, que é o intervalo em que essas funções, né? Que a função seno e a função cosseno, elas funcionam, né? Porque por serem periódicas, elas vão se repetindo, o seno e o cosseno, né? Bom, como fazer? Tomar seno. Então aqui tem uma série, todos os casos aqui possíveis, né? Que na verdade são 10 casos, onde eu vejo aqui, por exemplo, eu vou pegar o seno zero, cosseno zero, que são elementos especiais do conjunto. E todos os senos m, todos os cossenos m, mx, né? mx e m, cosseno, seno mx, cosseno mx, seno nx, cosseno nx. Esse m e esse n, eles estão significando, estão generalizando, uma generalização, ou seja, pode ser m pode ser 7 e n pode ser 11. Né? Então eu estou querendo, a partir dessa generalização, mostrar todas as possibilidades.
Então, e o zero, o seno zero e o cosseno zero, eu estou só destacando dos demais a partir de 1. Então, qual é o procedimento? Você toma esses caras e faz os seguintes testes quanto à ortogonalidade, ou seja, o produto interno destas funções 2 a 2. Ou seja, isso aqui, né? Você pega uma função 1, faz escalar a função 2, função 1 ou função 2 são funções desse conjunto, né? Cosseno e seno, né? Cosseno kx e seno kx, né? Então, onde m, n, 0 são possibilidades, né, para os valores genéricos de k. Então, eu pego aqui seno 0 com seno 0, o seno 0 com qualquer seno vai dar, e o seno 0 com qualquer seno de 0 é 0. Então, esse produto aqui já é 0. E o seno 0 com cosseno, com qualquer cosseno, vai dar 0, porque o seno de 0 é 0. O cosseno de 0 com qualquer cosseno, a gente não sabe, né? Porque o cosseno de 0 é 1. E o cosseno de 0 com qualquer seno, a gente também não sabe. Aí a gente começa aqui, o caso 3. Um seno com cosseno, né? Ele vai dar 0. Isso aqui, o que está entre parênteses, é a afirmação. Vai dar isso. Agora, como é que a gente prova isso? Aí vem a interrogação. É fazendo a integração, né? Fazendo a integração de menos π a π. Ou seja, eu pegar cosseno mx, multiplicar por seno nx dx e fazer essa integração, né? O que dá trabalho. Mas aqui é um adiantamento, né, do resultado. Então a gente vê que os únicos lugares que não dão zero é quando você tem seno mx com seno mx, ou seja, seno 10x com seno 10x, seno 30x com seno 30x. Essa integração aqui de menos π a π do produto seno mx com seno mx dá π, tá certo? Da mesma maneira que cosseno mx com cosseno mx também dá π. Então, como seno mx dá π e cosseno mx dá π, temos que para qualquer elemento do conjunto ortogonal seno kx, cosseno kx, né, o k aqui é a generalização, a gente tem que o seno kx, a norma quadrada do seno kx é ele vezes ele mesmo que dá π, e o cosseno é a mesma coisa que dá π. Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte, que a norma quadrática de seno e cosseno é π. Então, a norma do seno é raiz de π e a norma do cosseno é raiz de π, ao invés de ser 1. Então, esse é um conjunto que não é ortonormal. Ele pode vir a ser ortonormal se eu dividir por raiz de π, tá? Então, desejando-se normalizar as funções, ou seja, fazer com que a norma seja igual a 1, deve-se dividir todas por raiz de π. Portanto, para as constantes a de k e b de k, para um dado a de n, como é que... para um dado a de n de 1 a infinito, uma função de x qualquer é a de k cosseno kx mais b de k seno kx, escalar cosseno nx. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou operando isso aqui e multiplicar para obter a constante, eu na realidade tenho que pegar a expressão inteira e multiplicar escalarmente pelo seu respectivo cosseno, né? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Cosseno 0, cosseno n, 0. Cosseno 1 com cosseno n, 0. Aí só, o que vai ser diferente de 0? Cosseno m com cosseno n, m, né? Então, esse é o único cara diferente de 0. Então, f de x escalar cosseno x, f de x cosseno, a escalar, porque aqui eu estou multiplicando todo mundo. Então, eu tenho f de x escalar cosseno nx é igual, né, ao somatório de AK cosseno kx cosseno nx. Né? Então, a única coisa que vai sobrar aqui, diferente de zero, é o produto, né, é o que está ali, ó, aqui. Né?
que eu estou querendo, eu estou querendo isolar aqui? Eu estou querendo isolar o A. Então, quer dizer, como eu obtenho os A's? O A de cada cosseno. Eu tenho que pegar a expressão inteira, multiplicar escalarmente por aquele cosseno e dividir pela norma, né? Então, a única coisa que vai dar diferente de zero, né, é isso aqui. Então, assim, daí eu tiro que o A, um A de n qualquer, vai ser calculado, eu vou pegar a função que eu estou querendo aproximar, multiplicar escalarmente pelo cosseno respectivo daquele A de n, seria um cosseno nx, e dividir pela norma de cosseno nx, que é quadrática, né? Que é cosseno nx vezes cosseno nx, tá? Então, eu vou obter isso aqui, né? A de n igual a, em cima, né? Isso aqui é integral de menos π a π, f de x cosseno nx, né? dx, dividido por parte de baixo. A parte de baixo é a integral de menos π a π de cosseno ao quadrado de nx dx, certo? Ou seja, já que isso aqui é igual a π, né, como a gente acabou de ver aqui atrás, né, a gente viu aqui atrás isso aqui, né, cosseno aqui, né, já que a gente viu isso, então isso aqui é igual a π, então eu vou ter isso aqui é igual a π, né, então eu vou ter aqui embaixo π, esse π aqui, multiplicado pelo produto escalar. Então isso aqui é π. Então vai ficar 1 sobre π. Então A de n é 1 sobre π, integral de menos π a π, f de x cosseno nx dx, e n indo para infinito. O b de n vai ser a mesma história, né? Como é que eu vou obter um b de n? Eu vou multiplicar agora pelo seno nx, porque o seno vezes o cosseno vai dar zero, então só vai sobrar b de n vezes senos, né? Então o comportamento vai ser o mesmo, né? Então, f de x, o b de n vai ser explicitado, né, como sendo f de x seno nx no numerador, dividido por seno nx vezes seno nx, que também é igual a π, né? Então, essa aí é que são as duas expressões, né, para se obter os coeficientes da série. Bom, para n igual a zero, né, para n igual a zero, o que vai acontecer? A gente vai ter o A0, e a gente vai ter o A0 e o B0. O A0 vai ser fx cosseno de quê? De 0x, né? O A0 aqui não era fx cosseno de nx dx sobre cosseno ao quadrado, então aqui vai ser f de x cosseno 0x, que é 1, sobre cosseno ao quadrado de 0x, que é 1 também. Então, eu vou ter f de x dx em cima, integral de f de x dx, dividido pela integral de dx, né? Então, isso aqui dá 1 sobre 2π, né, que é a integral, essa integral aqui, né? Essa integral aqui, ela dá 2π, que multiplica a integral de menos π a π de f de x dx. A integral, aí a gente faz essa integração aqui, né? Não, desculpa, aqui a gente está fazendo a integração aqui de baixo, né? Essa integração aí de baixo, eu tô fazendo a integração de menos π a π dx, né? Então isso aqui é igual a x de menos π a π. X de π a π. Então eu vou ter isso aqui é igual a 2π, tá? Então o meu A0 vai ser igual a 1 sobre 2π, integral de menos π a π de f de x dx, né? Porque o cosseno de x é igual a 1. E o b de 0 é 0, porque o b de 0 vai ser integral de menos π a π de f de x seno kx,
dx. Seno de 0x, aliás. Seno de 0x é 0. Então, o b de 0, ele é 0. Tá? Então, o que acontece aqui de interessante? Esse valor aqui de A, né, ele na realidade, ele está representando o quê? Você está integrando uma função, você está somando a função naquele intervalo e está dividindo pelo intervalo. Então, o que você tem na realidade é o valor médio da função naquele intervalo. Então, quando você tem aqui essa forma de onda aqui, ela variando, então se você quer tirar o valor médio, você vai fazer exatamente, obter, você vai fazer exatamente, o que você vai fazer exatamente é aplicar essa expressão aqui, que nada mais é do que a expressão do A0. Então, o A0, ele indica o valor médio, né? O que acontece é o seguinte, normalmente, né, então a gente tomando conhecimento que o A0 é o valor médio, a gente escreve normalmente a série como sendo o valor médio, né, quer dizer, o somatório começando em 1 e o valor de 0 sendo destacado porque ele é um valor relevante, é o chamado valor médio. Então é o valor médio somado à série começando em 1. Né? Então aqui você tem o A0 é o valor médio, aqui você tem como calcular o A de K e como calcular o B de K. Tá? Outra coisa, é mais comum a gente usar, já que A0 é igual a 1 sobre 2π integral, né? Papapá, e A de K é igual a 1 sobre π integral. Então, para uniformizar, a gente escreve a série não como A0 mais a função não como sendo o valor médio mais isso aqui, mas a série foi. A gente escreve como sendo o valor médio sobre 2, né, mais a série de cosseno seno. Por quê? Porque os A0, né, eles são 1 sobre 2π. Então, isso é simplesmente uma manipulação para a gente ter uma coisa uniformizada. Então, na realidade, a história aqui é que o A0, que é o valor médio, ele pode ser representado, ele pode estar com a sua representação feita na série como A0 ou A0 ao quadrado, A0 sobre 2. Tá? Bom, dessa forma genérica, este intervalo, menos π a π ou 2π, pode ser qualquer, mas para isso a expansão da série precisa do seguinte ajuste. Sendo 2π o período de uma dada função f de x, não necessariamente esse período é igual a 2π, né? Não necessariamente 2π é igual a 2π. Então, o que acontece? O intervalo, todo esse desenvolvimento anterior, ele foi feito baseado em cosseno e seno e em intervalo 2π. Mas não necessariamente o intervalo é 2π. Então, a gente coloca aqui, escreve isso de uma forma genérica, usando um divisor de π, né? Que é chamado P. Né? Então, isso aqui é um chamado ajuste de escala. Né? Ajuste de escala. Ou seja, eu pego π dividido por P, né? Para eu obter para eu ficar de acordo com o desenvolvimento. Né? Então, porque eu posso ter um intervalo que seja diferente de 2π. Então, eu tenho que saber qual é a parcela desse intervalo 2π que corresponde ao intervalo da minha função em estudo. Então, eu vou pegar e dividir π por P. Né? Então, a minha função ela vai ser escrita A0 mais somatório de K da série AK cosseno, em vez de ser KX, vai ser Kπ sobre P, ou seja, vai ser um múltiplo, né, um divisor de π. Né? Isso dependendo do enunciado. Porque o enunciado pode dizer assim, é uma função no tempo em que o ciclo é de tantos segundos.
né? E não de 3,14 segundos. Então você pode ter um período diferente do π, tá? Então, eu vou escrever eu vou escrever a função dessa forma aqui, com o cuidado de dividir o π por p, né? E eu vou escrever aqui os coeficientes. Então, o coeficiente A0, que é o valor médio, ele já é velho conhecido, só que agora a gente está usando 2p. E os coeficientes A de K, eles são dados por aquela mesma coisa que a gente viu antes, sendo que agora, ao invés de ter π, eu vou ter p, tá certo? Então eu vou ter o p aqui e eu vou ter o κ sobre p aqui. Isso vai ficar mais fácil de entender quando a gente olhar os exemplos, tá? Por último aqui tem uma questão de como vai ser a composição dessa série para uma determinada função. Então a composição ela pode ter uma composição híbrida com cosseno com seno, mas pode também ter uma composição só com cossenos, né? Ou uma composição só com senos. Então isso tudo depende da natureza da função. Então se a função for par, né? Ou seja, f de x igual a f de menos x, né? Só existirão termos em cosseno, ou seja, os b serão todos nulos. Então, se a função é par, só tem cosseno, porque o cosseno é uma função par, o seno é uma função ímpar. E se a função for ímpar, você só vai ter termos em seno, tá? Então, com isso, a gente tem a ferramenta que a gente precisa para calcular a série de Fourier de qualquer função, certo? Ou seja, o que é a série de Fourier? É uma soma de cossenos e senos, que são funções ortogonais, que fazem parte da base de um espaço de funções que muito apropriado para representar funções cíclicas, né? E a questão aqui de ser seno-cosseno, né? Se a série vai ter só seno, se a série vai ter só cosseno, depende da natureza da função. Em aproximação, ela ser par, ela ser ímpar, ou ela não ser par nem ímpar, tá certo? Então aí é o que a gente precisa para fazer a representação, ou calcular os A's, ou calcula os B's, ou calcula os A's e os B's, né? E a gente repara que essas expressões, principalmente essas aqui de cima, né, elas na realidade elas representam, né, quando a gente escreve integral de menos π a π, f de x, quer dizer, a função inteira, escalar uma função qualquer cosseno, ou uma função seno, né? O que a gente está fazendo aqui, esse produto interno de f de x escalar um cosseno kx, ele tá quantificando a projeção dessa função naquele cosseno específico, naquele cosseno kx, né? O quanto aquela função pertence ao cosseno kx, né? É igual a um vetor, né? Se o vetor está assim, né, ele tem ele tem um pertencimento aqui igual a x e y. Agora, se ele está mais inclinado para y, um ângulo baixo, ele pertence mais a x do que a y. E vice-versa, se estiver muito em pé, ele pertence mais a y do que a x. Tá? Então, essa série de conceitos ela é muito importante, e esse paralelo com as funções, com os vetores, é muito importante, porque a gente vê no final das contas isso, né? Uma função ela pode ser representada como uma combinação de funções num espaço de funções, desde que essas funções que são usadas para representar essa função, elas sejam, na realidade, representam a base daquele espaço de funções. E o Fourier, ele nada mais fez do que aproveitar esse conceito e enveredar pelo mundo das funções cíclicas e trabalhar
com senos e cossenos que ele a priori já tinha provado que eram ortogonais, para poder desenvolver a série dele, né? A chamada série de Fourier. Então a série de Fourier é isso. Ela nada mais, ela indica o quanto de determinado, daquele conjunto de senos e cossenos, o quanto cada um participa na formação de uma determinada função, preferencialmente periódica, tá? Então é isso aí, vamos continuar no próximo vídeo.